Bem, amigos, chegamos à lição número 10, a lição que, tratando dentro da questão dos administradores fiéis à espera do seu Senhor, a lição fala sobre a velhice e retribuição. Podemos dizer que a cobiça, que estudamos na semana passada, pode atrapalhar um pouco a sua aposentadoria, os seus pensamentos de viver uma velhice tranquila. Há pessoas que tomam atitudes na vida que vão se arrepender somente depois quando estão aposentadas. Muitos se preocupam com a vida financeira que vão passar. Por isso a lição dessa semana vai ser importante, porque vai nos mostrar o que deve ser feito para a preparação da velhice. O verso da semana está no livro de Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, porque suas obras vão seguir essas pessoas. Logicamente que a lição dessa semana não vai falar sobre a questão da morte, mas muitos, quando chegam na aposentadoria, já começam a contar o tempo de morrer. É como diz a canção: eu não quero sentar no cume de um apartamento, ou seja, numa poltrona, esperando a morte chegar. E é importante que as pessoas tenham, assim, uma expectativa de vida com qualidade. John White diz que todos os temores que temos na velhice são colocados por Satanás para que possamos perder a confiança em Deus. Uma senhora estava com seus 2 filhos esperando um carro na esquina, quando de repente ela viu subindo 2 homens àquela rua. Ela achou uma boa oportunidade de ensinar aos meninos sobre a questão das escolhas na vida. Ela disse: meus netos, eu queria que vocês olhassem para esses 2 homens que vêm subindo essa rua. O primeiro era velho, de cabelo branco como a neve, mas seu porte era ereto, os passos firmes, sua vista possuía um fulgor e tinha um sorriso nos lábios. Ao passar perto daquela senhora, com seus 2 netos, ele cumprimentou aquela mulher. O segundo homem, que vinha também andando pela calçada, não era muito velho, mas caminhava vagarosamente, com uma certa dificuldade, curvado pesadamente sobre uma bengala, tinha o nariz inchado, os olhos injetados, e passou por aquela senhora sem dizer nada. Aquela mulher disse: estão vendo esses 2 homens? Aquele homem mais velho, de boa aparência, o primeiro que passou, foi crente desde jovem, tornou-se um homem de bem, pois sempre buscou a Deus em suas decisões. Tem um lar feliz, tem filhos e tem netos, é um pai bem-sucedido porque ensinou aos seus filhos bons princípios. O avô de vocês conheceu esses 2 homens, eram assim jovens quando ele os conheceu, meninos ainda, mas eles fizeram cada um uma escolha. O segundo homem era um moço bonito, um moço de porte ereto também, mas se envolveu com colegas que o levaram para a bebida e para o vício, e esses vícios deixaram nele essas marcas que vocês viram. Ele não é tão velho, mas vejam vocês como ele está curvado sobre o peso assim de uma vida desregrada. Hoje, esse homem, o segundo homem, vive sozinho, infeliz, e a família está separada dele, e muitos da cidade têm que cuidar dele. É um homem infeliz, triste. Lembre-se disso, vocês vão viver até a velhice. Vocês vão assim, colher o que vocês plantaram. Vocês vão ser um desses 2 homens no futuro. Ou vocês vão ser uma pessoa assim bem conservada, com qualidade de vida, ou serão como o segundo homem, sem nenhuma qualidade, porque escolheram mal o que fazer na vida. Quando estamos nos aproximando da velhice, algumas preocupações tomam conta das pessoas. As pessoas se preocupam com uma certa idade e começam a se preocupar com sua vida financeira. Seu foco financeiro começa a mudar. A pessoa começa a pensar nos bens que tem, começa a pensar na sua manutenção pessoal, começa a pensar na sua aposentadoria, com o dinheiro que tem, se vai dar para sobreviver, começam a pensar numa possível circunstância adversa que possa vir, numa emergência, começam a pensar numa doença incurável, num falecimento de um cônjuge, começam a pensar na questão mental, se eles vão ter que ser cuidados por alguém. Tudo isso passa na cabeça de uma pessoa que está entrando na aposentadoria e no caminho da velhice. Geralmente, quando a pessoa chega nos 55 anos, 60 anos, e que a aposentadoria está chegando, a pessoa começa a ter uma grande preocupação com a sua questão pessoal. Tá? Não querem ter surpresas financeiras. Isso se torna uma grande preocupação mesmo. E alguns acabam até assim perdendo o foco daquilo que deveriam ter e passam a viver em depressão,
com medo, alguns com síndrome do pânico, porque eles não conseguem coordenar, não conseguem administrar aquilo que eles vão viver daquele momento para cima. Eu conheço uma pessoa que era até uma pessoa benquista, uma pessoa assim, de uma situação até estabilizada, mas quando chegou na aposentadoria, ele ficou com tanto medo e começou a sentir algumas dores. Eram apenas dores psicológicas, mas para ele eram dores reais. E acabou, com isso, ele acabou se matando. Porque ele disse, eu não vou viver com câncer, eu não vou querer que ninguém me cuide, eu não vou fazer quimioterapia, ficar careca e ficar um velho feio, sendo cuidado pelos outros. E numa tarde, as pessoas ouviram um estampido, um barulho, quando foram ver, ele tirou a própria vida, infelizmente. Ellen White diz assim, o salmista Davi sentia-se profundamente abalado, ficou aflito ao pensar nos anos futuros, quando estivesse velho. Ele temia que Deus o deixasse e que ele fosse tão infeliz como outros velhos, cuja conduta ele observara. Ellen White continua escrevendo, o coração opresso, o coração aflito por esse tipo de medo, fez com que Davi orasse fervorosamente, dizendo, não me rejeite, Senhor, na minha velhice. Não me desampare quando se for acabando a minha força. Davi sentia a necessidade de guardar-se contra os males que acompanham a velhice. Por isso é importante que nós estejamos preparados para aquilo que vamos passar na velhice. Isso que eu li está em Testemunho Seleto, volume 1, página 172. Por isso, quando as pessoas envelhecem, pensam no futuro, temem morrer cedo, temem deixar tudo para trás, temem doenças degenerativas, ficar dependendo dos outros, temem ficar sem recurso, temem uma série de infortúnios na vida. Veja o conselho que a serva do Senhor deu para todos esses temores. Ela escreveu o seguinte, todos esses temores são originados por Satanás. E caso os idosos eles tomassem a atitude de que Deus deseja que tomem, de manter-se calmos, seus últimos anos seriam os melhores e mais felizes da sua vida. Na velhice, os filhos de Deus devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, para que se ocupem o seu tempo de maneira mais satisfatória possível para preparar-se para o céu. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 376. Uma senhora chegou na velhice e estava preocupada. Começou a sentir algumas dores. Foi ao médico e disse, não é nada, a senhora não tem nada. Não, eu sinto que eu vou morrer cedo. E a senhora pode passar um calmante? O médico passou um calmante para ela. Ela tomava um calmante, mas parece que não dava certo. Ela começou a tomar 2 comprimidos. Passou a dormir mais, a ficar mais assim lesada do pensamento e aquela situação assim que ela não gostava. Meu Deus, está acontecendo comigo? Eu não era assim. Até que um dia ela viu uma menina pegando lixo no meio da rua, revirando um saco de lixo. E da janela dela, do sobrado onde ela morava, ela ficou olhando aquela menina assim, pegando alguma coisa no saco de lixo e comendo. Ela disse, querida, o que está fazendo? Eu estou com fome, senhora. Não, vem cá. Desceu as escadas, foi lá, deu um lanche para a menina, deu um suco para a menina e disse, onde é que você mora? Aí eu moro aqui numa comunidade. E então disse, eu vou preparar um lanchinho para você. É você e quem? Eu, minha mãe e meu irmãozinho. Nós não temos papai. Ela preparou um lanche para a menininha e disse, olha, vem aqui amanhã cedo que eu tenho outro lanche para você. A menininha foi, ela passou a preparar um lanche para a menininha. Depois ela disse, você está na escola? Ela disse, eu não tenho roupa. Então onde você mora? Eu vou lá, eu vou conversar com a sua mãe, para que você possa ter uma roupinha. Foi lá, visitou, era um barraco tão pobrezinho. A mulher foi, comprou assim, uma roupinha para a menina, para que ela pudesse ir para a escola. A mãe ficou tão feliz, comprou os caderninhos, os lápis, e a menina passou a ir para a escola. Olha, por incrível que pareça, essa mulher, quando percebeu, não estava mais tomando o remédio calmante que ela achava que precisava, e passou a ter uma vida mais feliz. Acompanhou a menininha, conheceu outras crianças, se envolveu com ela, outras mulheres. Era uma mulher que sabia fazer coisas, ensinou aquelas mulheres assim a ter um ganho de vida, porque na igreja ela trabalhava com as irmãs, ensinou as mulheres a bordar, a fazer biquinho nos panos de prato. Aquelas mulheres começaram a vender, começaram a ter um rendimento, e aquela mulher ficou tão feliz. Quando ela percebeu, eu não estou mais tomando remédio, sentiu-se útil, isso foi a melhor terapia para ela. Voltou no médico, o médico disse, está vendo? Eu estou feliz pela senhora, eu vou riscar todos os remédios, a senhora não tem mais nada, está completamente curada. Fazer o bem para o próximo fez com que ela perdesse todos aqueles temores. Então vamos pedir que Deus nos ajude para que possamos ter uma mente satisfatória, sem nenhum medo, porque o medo é originado pelo diabo, para que nós possamos perder a confiança em Deus. A velhice não é um fardo, na verdade é um prêmio,
para que nós possamos conviver com os anos que já passaram. Não é um fardo, na verdade se tornou um tesouro de experiência. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Abençoa os teus filhos, que possamos ter também esse pensamento de não nos envolvermos em tristeza por causa da velhice, da aposentadoria. São os anos de retribuição por tudo que fizemos de trabalho. Ajuda-nos, nos dá entendimento e força e coragem, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Continue tendo um sábado feliz na presença do Senhor. E vamos ao estudo dessa lição, que vai ser muito boa. Deus abençoe você. Amém.